pergunta: qual a constante elástica dessa mola que põe todo o sistema em equilíbrio? Eduardo, do que a questão trata? Ele te dá uma barra presa através desse suporte, tá vendo? Esse suporte ele é girante, então você pode girar a barra em torno desse suporte, mas a mola que está distendida de 10 centímetros, ela não deixa. A barra ela se mantém completamente na horizontal, sob a ação de 3 forças, que ele chamou de 3 forças peso. Como se ele pendurasse aqui um objeto, pendurasse aqui outro objeto e pendurasse aqui outro objeto. Cada peso desse ele forneceu, está aqui, 20, 40 e 60 newtons. Eduardo, mas não está faltando eu aplicar aqui a força peso não, no centro de massa da barra? Tem um pequeno detalhe na leitura da questão que você tinha que perceber. Para quem não conhece ainda meu trabalho, vai lá no enunciado da questão agora, vai lá na descrição do vídeo, que a questão está lá para você. Beleza? Eduardo, não está faltando o peso da barra não, eu aplicar aqui no centro de massa? Galera, na leitura da questão você tinha que perceber que ele chega a dizer que o peso dessa barra, ele chega a ser desprezível. Então mesmo que você esteja na presença de um campo gravitacional, não há massa para você considerar a força-peso. Claro que isso foi feito para tornar a questão mais fácil, mas isso já faz com que você tenha que perceber que esse peso ele não pode ser aplicado. Beleza. O peso da barra, no centro de gravidade dela. Ok? Eduardo, fora essas forças-pesos que já vieram, há alguma outra força que eu tenha que aplicar? Sim. Quais? A força elástica, né? Da deformação que essa mola sofre. Eu vou usar a força elástica bem aqui, ó. Essa mola você vai ter que imaginá-la esticada. E bem aqui a ação de uma força elástica agindo na mola e a reação eu vou chamar de força elástica também agindo na barra. Força de natureza elástica. Fora isso, era bom que você imaginasse também uma outra força, ó, bem aqui agindo na parede, contrária à força elástica que age na mola também. Elas são de mesma intensidade. Eu não vou aplicar porque o que me interessa aqui são as forças que agem na barra. Ok? Eduardo, tem alguma outra força que eu tenho que imaginá-la? Sim. As reações exercidas pela parede. Essa barra, quando ela é esticada pela mola, ela tenta empurrar a parede para o lado esquerdo. Para toda ação existe o quê? Uma reação. Então, bem aqui você terá que imaginar uma reação exercida pelo plano. Uma reação que eu vou chamá-la de normal, já que isso é perpendicular à superfície. Essa reação normal, como ela está perpendicular à superfície e na horizontal, eu vou chamá-la de NX. Esse ponto de apoio, ele tenta escorregar para baixo. Como ele tenta escorregar para baixo, a barra aplica no ponto uma força vertical para baixo. Para toda ação existe o quê? Uma reação. Então aqui eu tenho uma normal, vou chamá-la de normal, se você quiser, pode chamá-la de força de atrito, não tem problema nenhum, tá bom? Beleza. O que eu preciso que você note? A gente está no meio de uma questão onde você está estudando uma força, uma grandeza chamada momento. O momento ele depende do fator distância. Então a distância dos pontos de aplicação dessa força até o polo do momento é zero. Olha para cá, está aqui o corpo extenso. Esse é o polo do momento para esse pincel girar em torno desse ponto. Se eu aplicar uma força que está a uma determinada distância até o polo do momento, essa força se torna eficiente para a rotação do pincel. Mas se eu aplicar uma força em cima do polo do momento, você nota que o pincel não gira. Então o que está acontecendo é que esse ponto de apoio, ele não consegue servir para a aplicação dessas forças a respeito da rotação. Você nota que essa barra não consegue girar nem para um lado nem para o outro por causa da aplicação dessas forças. Então naquele momento elas não realizam momento. O que você aprende com isso? Forças aplicadas em cima do polo do momento não são capazes de realizar momento. Então quem aqui realiza momento? Vamos lá. Se eu preciso que exista equilíbrio, esse equilíbrio aí vai se dar por causa da rotação. Então, para que não exista rotação, sem rotação, não há rotação. Como não há rotação, então está havendo um equilíbrio a respeito dos momentos. O somatório dos momentos ele é igual a zero. O somatório dos momentos ele está sendo igual a zero. O que eu vou poder dizer, Eduardo? Que o momento aplicado pelo peso P1, mais o momento aplicado pelo peso P2, mais o momento aplicado pelo peso P3, como assim? Olha para cá. Esse peso P1 fará a barra girar para baixo. Girar no sentido horário ou anti-horário? Horário, né, galera? Nesse sentido. Ó.
O peso P2 faz a barra girar também em torno desse ponto no sentido horário. O peso P3 faz a barra girar também em torno desse ponto aqui, ó, também no sentido horário. Mas a componente da força elástica não. Essa força elástica você terá que dividi-la em duas componentes. A componente da vertical, que eu vou chamá-la de força elástica no eixo Y, e a componente da horizontal, que não é capaz de realizar momento. Já aqui é por outro motivo. Mas, Eduardo, ela é aplicada distante do polo do momento. Concordo, força elástica no eixo Y, do eixo X. Quando você tem um corpo extenso, quais são as forças que não são capazes de realizar momento? As que são aplicadas em cima do polo do momento, isso não é capaz de fazer o objeto girar, e as que são aplicadas paralelas ao corpo extenso. Se eu aplicar uma força paralela ao corpo extenso, isso não é capaz de fazer o objeto girar. Então, isso não é capaz de realizar momento. Então, essa força aqui, ó, FE no eixo X, é paralela ao corpo extenso. Isso aqui não é capaz de realizar momento. Então, o momento realizado pela componente da força elástica, eu vou desprezar. Só a outra componente é que é capaz de realizar momento. Então, o que eu vou poder dizer? Essa componente, ela já puxa o objeto para cima. Ela já faria o objeto rotacionar no sentido anti-horário. Então, o momento realizado por ela já é negativo quando comparado aos outros. Ou, se você quiser, você põe do outro lado da igualdade, que é o que eu vou fazer agora. O momento provocado pela força elástica, a componente, melhor dizendo, só do eixo Y, é que equilibra o sistema. Então, o que é que vai dar para a gente concluir agora? Qual é o momento de peso P1? É o peso P1 vezes a distância do ponto de aplicação dessa força até o polo do momento. Perceba que essa força ela é perpendicular ao corpo extenso. Essa força ela é perpendicular ao corpo extenso. Essa força ela é perpendicular ao corpo extenso. Essa componente ela é perpendicular ao corpo extenso. Então, o que é que você nota? As forças que você deve considerá-las para a realização de um momento são justamente aquelas que são perpendiculares ao corpo extenso. Aí, ó, qual é o momento de P1? P1 vezes a distância dela até o polo do momento, 4 metros. Mas, momento de P2? P2 vezes a distância dele, ó, até o polo do momento, 3 metros. Mas, momento de P3? P3 vezes a distância dela até o polo do momento, ó, 1 metro. P3 vezes a distância dela até o polo do momento, 1 metro. Como eu fiz a troca bem aqui, eu vou chamar isso aqui de P3, eu vou chamar isso aqui de P2 e eu vou chamar isso aqui de P1. Para ficar correspondente a essas distâncias, ó. P1 e aqui P3. Que aí fica realmente correspondente à distância. Igual ao momento realizado pela força elástica, ou melhor, pela sua componente. A componente até o polo do momento e a distância de 2 metros. Então, ó, a componente, força elástica só no eixo Y, vezes a distância até o polo do momento, que é de 2 metros. Continua. Quem é P3? 60. Então, 60 vezes 4. Mas, P2, 40 vezes 3. Mas, P1, 20 vezes 1. Igual a... Quem é a força elástica? Kx. Só que tome cuidado, porque esse aqui agora é a componente. Vou substituir já. Força elástica no eixo Y, vezes a distância de 2 metros. 4 vezes 6, 24, 0, mais 3 vezes 4, 12, 120, mais 20, igual a... Quem é a força elástica no eixo Y? É só essa componente aqui, ó. Esse ângulo e esse ângulo são alternos o quê? Internos, 60 graus. Então, isso aqui equivale a FE cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. Então, isso aqui equivale ao FE cosseno de 60 graus. Vezes a distância até o polo do momento, 2 metros. 240 mais 120, 360 mais 20, isso aqui equivale a 380. Igual a força elástica, Kx, vezes cosseno de 60, é o mesmo de 130, que é 1/2, vezes 2. Você vai cancelar. Ele perguntou essa constante e a deformação ele te deu. O quanto essa mola estica, ó, ele forneceu na questão. Essa deformação 10 centímetros, claro que você não pode usar em centímetros, 0,1 metro. Então isso equivale a... Vou puxar para cá, tá? Isso equivale a 380 igual a
constante, que é o que você deseja. Deformação, ele forneceu 0,1, eu vou botar 1 sobre 10. Então, essa constante equivale a 3.800 newtons por metro, que corresponde ao gabarito da tua questão, como sendo justamente o item C de coração. Bem, se você aprova o nosso trabalho, não esquece de dar o joinha, não se esquece de se inscrever no canal e ajuda quem produz conteúdo. Beijão para todo mundo e até a próxima.